Podemos, irmãos, ler livros muito interessantes, podemos ouvir testemunhos interessantes e nos edificar, mas não tem nada que edifique mais a igreja do Senhor do que a sua palavra. Existem algumas coisas que querem contradizer a palavra do Senhor, existem até alguns que estudam com propósito de contradizer. Alguns de religiões diferentes da nossa, que não precisa ser citada, têm estudado, têm feito cursos de teologia até mais do que nós. Mas não com o intuito de aprender mais de Deus, mas sim com o intuito de confrontar e jogar essa palavra por terra. Só que de uma coisa nós temos certeza, pode passar o céu, pode passar a terra, mas essa palavra aqui, ela vai continuar sendo fiel e verdadeira para a nossa vida. Aleluia! Alguns teólogos questionam alguns textos, alguns dizem que é só uma poesia ou só um conto. Outros dizem que tem relatos nessa palavra que ele é impossível de ser verdadeira. Só que para mim, irmãos, nesse mundo de coisas mentirosas, o que eu encontro de mais verdadeiro é a palavra de Jesus e o seu evangelho, porque aqui não contém erros e não contém mentiras. Alguns acreditam que essa palavra ela precisa ser revista. Os teólogos modernos têm chegado à conclusão de que a Bíblia foi escrita para uma outra geração, para uma outra época, um outro tempo, mas a palavra de Deus ela foi escrita em um outro tempo para o mesmo povo que é o povo de Deus. Alguns teólogos, eu já vou entrar aqui direto na mensagem, eles questionam como, por exemplo, o fato da Bíblia dizer que Jonas passou 3 dias no ventre de um peixe. Eles acham que isso seria impossível. Primeiro, porque não teria oxigênio. Segundo, porque o suco gástrico de um peixe, ele consumiria toda a pele de um ser humano rapidamente. Aleluia! Só que essa palavra aqui, ela é verdadeira. E se Jesus disser para mim que 3 dias Jonas ficou dentro do peixe, eu vou acreditar. Mas se também disser que o peixe ficou 3 dias dentro de Jonas, eu vou acreditar da mesma forma, porque aqui dentro só há verdade absoluta. Aleluia! E é através dessa verdade que nós encontramos a instrução de vida. Muitas vezes, irmãos, nós pegamos a palavra de Deus, como alguns costumam fazer, pega o status do WhatsApp, que é a moda maior que tem no momento, e coloca versículos para cutucar algumas pessoas, para condenar algumas pessoas que estão no mundo e que têm práticas diferentes da nossa. Mas eu quero dizer para você, essa palavra ela é manual para a nossa vida. A palavra de Deus ela é luz para a nossa vida. Não é para condenarmos quem está no mundo, mas para trazer quem está no mundo para dentro dessa palavra, que é a palavra de Jesus. E aqui onde eu li, irmãos, vem falando de Abraão. Abraão, nós conhecemos ele como pai da fé. Nós conhecemos Abraão como amigo de Deus. E dizer que alguém é amigo de Deus é algo tão forte. E na verdade, a intenção de Deus é que nós sejamos amigos dele, porque ele diz: não chamarei mais de servo, porque o servo não sabe o que faz, vos chamarei de amigos. Aleluia! Quando Jesus, ele ressuscita e vai até a beira da praia, onde os seus discípulos estão pescando, Jesus ali, ele monta um braseiro, coloca pães e peixe naquele lugar estão sendo assados. Aleluia! E os discípulos, eles estão bem distantes. E quando eles se aproximam mais, eles percebem que tem alguém na areia. Mas eles não conseguem ver quem é esse alguém. Só que esse alguém lá da areia está vendo alguém lá dentro de um barco que tinha negado ele.
Está vendo alguém dentro daquele barco que por 3 vezes disse que não o conheciam. Mas quando eles se aproximam mais, ele começa a chamar: filhinhos, meus filhos. Ele não nos rejeita, mesmo muitas vezes nós negando o seu nome. E eu acho isso lindo, essa amizade de Jesus com os seus discípulos. Mas eu quero entrar aqui, irmãos, aqui no texto. Abraão, um homem próspero, um homem qual Deus fez crescer. Deus deu riqueza para Abraão. Abraão tinha gado, Abraão tinha animais, tinha servos, Abraão tinha muita coisa. Mas Abraão não tinha aquilo que para ele era tão importante, que era um filho. Deus, ele vinha abençoando Abraão, Abraão crescia, mas ele não tinha um herdeiro para qual ele pudesse deixar a sua herança. Em um momento ele chega e fala para Deus que a herança dele ficaria para quem? Para o servo dele, para o mordomo da sua casa. Aleluia, mas Deus diz: pega Abraão. Imagina só, Deus chamando ele assim: vem cá, Abraão, vem cá que eu preciso mostrar algo para você que você ainda não viu. Eu preciso mostrar algo para você que você ainda não entendeu. Deus pega Abraão, leva ele lá para fora da tenda e faz ele contemplar o céu. Muitas vezes nós só vamos enxergar aquilo que Deus tem para a nossa vida quando nós olhamos e contemplamos o céu. Abraão olha o céu e Deus diz: Abraão, você está vendo essas estrelas? A sua descendência será dessa forma. A sua descendência vai ser tão grande que da forma que você não conta as estrelas, você não vai poder contar. E a palavra de Deus diz que Abraão, ele creu e isso foi imputado por justiça. Abraão, sendo um homem já idoso, um homem já com o seu corpo cansado, com o seu físico que já não era mais o mesmo. Nós, quando chegamos a alguma idade, irmãos, quando você passa até os 15, você tem um vigor danado. Quando você vai ficando mais para frente, você ainda tem. Quando você chega nos 30, você não está mais como você era aos 18. Quando você vai chegar nos 40, parece que começa a dar alguns defeitos pelo desgaste do tempo. Mas Abraão, mesmo chegando a uma idade mais avançada, ele creu naquilo que Deus falou para ele. Ele não creu porque ele viu condição nele. Ele viu porque ele sabia que aquele que fez a promessa, ele tinha toda a condição de realizar aquilo que ele estava prometendo. Aleluia. Só que num período em que a fome chega, um período da dificuldade, Abraão, ele desce até o Egito para buscar o mantimento, porque quando nós não temos o alimento, irmãos, nós vamos atrás. O alimento, ele é necessário para a nossa vida. E Abraão desce até o Egito, e ali a sua mulher, a Bíblia diz que ela era uma mulher muito formosa. Abraão temia que por causa da beleza dela, ele fosse morto, para que tomassem Sara como sua esposa. E ali Abraão, ele não diz que ela é sua esposa, mas diz que ela é sua irmã. E alguns dizem até que Abraão mentiu. Abraão não mentiu, porque Sara de fato era sua meia-irmã. Ela era irmã dele por parte de pai, não era por parte de mãe. E ali, Deus não permite que Sara seja tocada. Deus não permite que ninguém encoste naquela mulher. E quando Sara sai, eles dão a Abraão ouro, eles dão a Abraão servos e servas, e no meio desses servos e servas, há essa mulher chamada Agar. A Bíblia deixa bem claro que ela era uma serva egípcia, porque ela é alguém que veio dessa ida de Abraão, e essa mulher, ela foi dada como serva de Sara, e ela passa a servir a mulher de Abraão. Só que quando Sara vê que a promessa de Deus ainda não se cumpre na sua vida, eu acho que ela pensa como alguns: eu vou dar um jeito da promessa que Deus fez sobre minha casa acontecer.
Sara diz assim, ó, eu vou te dar Agar como sua esposa, ela vai ter um filho e esse filho vai ser nosso. Só que a palavra de Deus vem dizendo que Abraão, ele aceita aquilo que foi proposto a Sara, de ter um filho com uma outra mulher. Isso nessa cultura era comum. Se nós pegarmos um livro muito antigo que tem, talvez o primeiro livro de lei daquela época, chamado Código de Hammurabi, o pastor José com certeza conhece. Nessa lei se vê que era permitido, quando a sua esposa não podia ter um filho, você dava uma das suas servas, para que aquele homem ele não ficasse sem a sua descendência, para que o nome daquele homem fosse perpetuado. E assim, Abraão, ele entra com Sara, com Agar, e Sara gera um filho chamado Ismael. Só que Ismael não era o filho que Deus havia prometido para Abraão. Havia algo que Deus tinha prometido, mas estava mais à frente. E às vezes nós queremos antecipar as coisas de Deus na nossa vida e tomamos para nós aquilo que não era o que Deus queria. Ele nasce. Imagina a alegria de Abraão, um homem velho, que não tinha nenhum descendente, e daqui a pouco ele tem aquele filho, um menino, o seu primogênito. Quem é mãe aqui sabe o quanto um filho nos traz alegria, o quanto o nosso coração ele se enche de amor quando nós vemos um filho, aquela coisa pequena, aquela coisa indefesa, tão dependente de nós, nós amamos antes de nascer. Poucas são diferentes disso. O natural é isso aí. Quando ele vê, ele se alegra com esse filho. Mas o tempo da promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão. Abraão tem um filho com a sua esposa, como Deus havia dito. Por mais que ela não tenha acreditado quando Deus falou. Porque quando Deus envia um anjo até Abraão e diz que ela vai ter filho, ela ri. Imagina só, eles fora da tenda, ela dentro da tenda. Eu imagino até que ela deu uma gargalhada, porque foi ouvido lá fora o riso que ela deu, porque ela não acreditou que ela teria filho. Mas conforme Deus falou, essa mulher gera o seu filho. E quando o seu filho já está um pouco maior, ele é desmamado, e eles comemoravam quando uma criança era desmamada com festa. E no meio dessa festa, Ismael, ele fala para Isaac alguma coisa, ele faz alguma brincadeira, eu não sei, porque a Bíblia não relata o que foi falado. Mas ele fala alguma coisa com Isaac. E Sara, quando vê aquilo, ela desagrada, e ela não quer mais que as duas crianças cresçam juntos, ela não quer mais que eles permaneçam juntos, e ela vai até Abraão e fala assim, ó, despede a tua serva. Ela manda que, eu não quero que Ismael herde junto com Isaac. Ela não queria mais, e ela manda embora. E essa palavra, ela veio dura ao coração de Abraão. Imagina um pai tendo que despedir um filho para um lugar que ele não sabia onde era, somente pegar o filho e mandar embora de casa. Às vezes um filho nos entristece quando adultos. Faz coisa que nós não discordamos, mas o nosso pensamento não é mandar ele embora. O pensamento é que ele fique do nosso lado para a gente tentar ajudar e corrigir aquilo que está errado. Aleluia! Mas Deus fala para Abraão, não se preocupa, faz o como Sara disse, porque por causa de você, a tua semente será uma grande nação. Eu quero dizer para você já essa noite, a tua vida com Deus, ela não interfere só em você mesmo. A tua vida com Deus, ela interfere na vida dos teus filhos, ela interfere na tua geração. Eu moro, como os irmãos aqui estão cansados de saber, no Rio de Janeiro, na Zona Norte. Não tenho vergonha de falar.
Sempre estou dentro do Complexo do Alemão, já fizemos cultos e mais cultos dentro daquele lugar. Sempre estou nas comunidades daquele lugar. E toda vez que tem algum trabalho, nós vamos lá, porque aqueles são os que mais precisam. E quantas mães, irmão, já chegou para a gente desesperado, dizendo: irmã, meu filho se enveredou por esse caminho. Meu filho está numa situação, me ajuda em oração. E quantos livramentos eu já vi Deus dar aos que iam morrer por causa da oração daquela mãe. Quantas igrejas, irmãos, lá embaixo têm feito um trabalho. São poucas, porque a maioria se corrompeu. Mas mesmo onde tudo parece corrompido, ainda tem um ponto de luz ou outro ponto de luz. Eu acredito que lá do céu, Deus ainda está olhando aqui para dentro da aliança e dizendo: a luz lá não se apagou. A luz daquele lugar ainda continua brilhando. Porque a Bíblia diz que nós somos o céu, o sal da terra. Aleluia, e a luz do mundo. Tem alguns irmãos lá, pastor Danilo, que eles resgatam pessoas que estão prontas para morrer. E quando eles chegam até aqueles lugares, eles recebem a informação de que tem alguém preso, que já apanhou, e que a sentença já foi liberada. A última esperança para uma mãe e um pai, além da oração, é ir até o servo de Deus e pedir que ele vá lá. E alguém que ainda ama almas, alguém que ainda ama a obra de Deus, alguém que ainda quer ir para o céu e quer levar outros com ele, entra dentro daqueles becos. Irmão, vocês não têm noção dos lugares que eu estou falando. Eu não estou falando de ruas igual Miraí. Eu estou falando de lugares apertados, becos que quando a gente entra, a gente tem que ficar se segurando para não cair. E se você perder, é capaz de você não se achar mais para sair dali. Vai até lá e pede pelaquela vida. Vai até lá e se humilha para aquela vida e muitas vezes consegue resgatar. Eu ouvi um testemunho, vocês podem colocar no YouTube que você vai achar esse testemunho, de uma cantora famosa. Ela é famosa aqui no meio gospel. Ela é criada no evangelho, irmãos. Chegou uma altura da vida dela, como acontece com muitos. Ela quis experimentar o mundo. E assim ela foi. Como ela tinha uma voz bonita, ela começou a cantar nas boates. Ela começou a cantar nas casas de show do Rio de Janeiro. Aleluia. E ela começou a fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. Essa mulher, ela se enveredou no caminho do pecado, da droga, da bebedeira a um ponto, aleluia, que ela não queria nem ouvir falar o nome crente na vida dela. Só que ela tinha um pai e ela tinha uma mãe, que mesmo quando ela estava rebelde, orava pela vida dela. Mesmo quando ela dizia: eu não quero mais saber desse negócio de crente, os pais oravam pela vida dela. Uma noite essa moça, ela ainda era uma moça, irmãos, ela foi pega e iriam matá-la, porque ela se envolveu com caminhos que são tortuosos. E quando eles levaram ela para um lugar ermo, um lugar deserto, e mandaram ela se ajoelhar no chão, porque iriam dar o tiro na cabeça dela. Essa jovem se ajoelha no chão, pede perdão pelos seus pecados, e eles disparam o tiro. Só que quando eles disparam o tiro, a arma falha. Ele dispara de novo, a arma falha. Ele dispara pela terceira vez e a arma falha. Quando ela percebe o que está acontecendo, ela pergunta para um deles: são que horas? Ele diz: para que alguém que vai morrer quer saber que horas são? Aí ela insiste e pergunta: são que horas? E um deles responde: são 3:30 da manhã. Ela diz assim: agora eu já sei porque essa tua arma falhou e tu não vai conseguir me dar um tiro, porque às 3:30 da manhã meu pai e minha mãe estão de joelhos orando
Aleluias! E eles liberaram essa moça. Hoje ela está louvando o nome do Senhor novamente. Aleluia, porque eles entenderam que aquele que Deus guarda não há quem possa tocar. Eu quero dizer para todas as mães aqui presentes, as que têm os filhos maiores ou menores, as que têm os filhos que têm trago preocupação, porque quando nós somos mães, às vezes nós queremos que nossos filhos cresçam, para que eles fiquem mais independentes, para que eles vivam a vida deles. Só que às vezes o crescimento traz preocupações, traz coisas que a gente não esperava. Aleluia, só que eu quero dizer para você, ainda que esse filho está te trazendo preocupação, ainda que por causa desse filho você não durma direito, o momento que você estiver acordada, fica de joelho clamando pela vida dele, que por causa da tua oração, o mal não vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Agar pega Ismael e vai pelo deserto, com um pouco de água dentro de um odre e alguns pães. Só que conforme eles vão caminhando, irmãos, Agar percebe que a água acabou. Aleluia! E eu quero dizer para você, se a água acabar, não existe vida. Se a água acabar, você vai perecer de sede, mas ainda existe aqui neste lugar uma fonte de água viva que está jorrando na tua vida essa noite, e essa fonte se chama Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. E quando ela percebe essa situação, ela coloca o menino debaixo de uma árvore, que não era um menino pequeno como nós pensamos às vezes, mas ela coloca ele ali, e a Bíblia diz que ela se afasta na distância de um tiro de arco, 100 metros de distância, porque ela não queria ver o seu filho morrer. Ela chegou à conclusão que não tem água, no deserto sem água a vida é impossível. Nós vamos morrer aqui nesse lugar, mas eu não vou suportar ver o meu filho morrer, então eu vou me afastar para que eu não veja. E a Bíblia diz que ali ela começou a chorar, ela chora, aleluia. Só que o menino que ela deixou lá, ele começa a chorar e a clamar também. E a Bíblia diz que um anjo brada para ela e diz: Agar, Deus ouviu a voz do menino. E eu comecei a me perguntar, pastor, por que Deus ouviu a voz do menino, mas não ouviu a voz de Agar? Agar estava chorando também, mas eu entendi que a questão era simples. Ele já tinha uma faixa de 13 anos de idade. E uma criança, um jovem, naquela cultura, ainda hoje é dessa forma. Quando eles chegavam a essa idade, eles atingiam o que era chamado de maioridade espiritual. E quando o menino ele alcançava essa idade, a obrigação do clamor era dele. E eu quero te dizer essa noite, tem gente aqui que é obrigado a orar pela sua casa. Tem gente aqui que a responsabilidade de clamar não é dele, é tua, e você tem que clamar pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, porque Deus, como ouviu a voz daquele que tinha obrigação de clamar, Ele vai ouvir a tua voz também. Aleluia! Só que o mais bonito, além de Deus ouvir o clamor, a Bíblia não diz que Deus olhou as lágrimas, Deus ouviu o clamor. Às vezes nós choramos, mas não clamamos como tem que clamar. Choramos pela nossa própria dor, mas não abrimos a boca para clamar da maneira certa, pedindo socorro a Ele. Louvado seja Deus. Só que quando, irmãos, Deus fala com ela ouve o anjo bradar, que Deus ouviu a voz do menino. Acontece algo com ela que está precisando acontecer no nosso meio.
Acontece algo com ela que talvez esteja precisando acontecer dentro da tua casa. Acontece algo com ela que eu acho extraordinário. A Bíblia diz que os seus olhos se abrem e ela vê que havia um poço. A Bíblia não diz que Deus na hora fez surgir um poço. O poço já estava naquele lugar. O problema não era a falta d'água, o problema era a falta da visão. Que o Senhor essa noite, Ele venha, como foi cantado aqui, venha abrir os teus olhos e venha te dar a visão essa noite. Aleluia. Porque enquanto ela não via, ela andava errante. Porque enquanto ela não via, ela achava que ela ia perecer. Enquanto ela não via, ela achava que seu filho ia morrer. Mas quando a sua visão é aberta, ela vê. E Agar, irmãos, quando ela passa por essa situação, ela passa por uma situação que muitos de nós vamos passar. A situação chamada de desprezo. Agar serviu a sua senhora. Agar gerou um filho com Abraão, teve um filho com ele. Mas quando o filho de Sara nasce, é como se ela se tornasse algo descartável. Você já percebeu que tem situação que você faz. Aí se chegar alguém que sabe um pouquinho mais do que você, ou que faz melhor do que você, ou tem uma habilidade até a mais, você se torna como algo descartável e te pegam, te jogam no canto e colocam alguém no teu lugar. Agar passa por isso. E se tem uma dor que dói no ser humano, é a dor do desprezo. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia diz que Jesus era desprezado, o mais desprezado dos homens. Se você está sendo desprezado nesse momento, é só um período. Só faz parte da vida humana o desprezo. Mas o desprezo que você talvez esteja recebendo em algum lugar, ele não vai te destruir. Os teus olhos vão ser abertos e você vai ver aquilo que você ainda não viu. Louvado seja Deus. A minha intenção essa noite, irmãos, era continuar no texto de Neemias. Um texto qual eu acho muito interessante, que tem muita coisa para a nossa vida ministerial, a nossa vida na fé, a nossa carreira. Mas Deus, Ele me direcionou a falar com você essa noite, não só sobre a sua vida espiritual, mas também da sua vida cotidiana. O desprezo em algumas pessoas, ele causa uma dor tão grande, que existem dores que acontecem na alma, que refletem no corpo. Existem dores, irmãos, dentro do teu coração, que vai doer a tua cabeça. Existem dores dentro de você, que vai te deixar até de cama. Aleluia, mas eu quero te dizer essa noite, esse desprezo, ele não é nada. Essa situação que você está passando na sua vida, eu quero te dizer, ela não é nada se comparado àquilo que Deus tem preparado para você. Aleluia. Clame ao Senhor e mantenha a sua visão aberta. Aquilo que você não pode fazer, Ele pode. Aquilo que a nossa palavra ela não consegue alcançar, o Senhor alcança. O Senhor, Ele vai em qualquer lugar. Ele foi até aquele poço por causa daquela mulher. Aleluia. O Senhor, Ele vai em qualquer lugar para poder livrar daqueles que é seu. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos, na palavra de Deus, não só ela se sentiu rejeitada. Se nós formos olharmos, irmãos, para alguns ministérios bíblicos, nós vamos dizer o que? Esses homens foram totalmente, eles não tiveram sucesso naquilo que eles realizaram. Por quê? Porque foram homens que eles não eram reconhecidos. Hoje, todo mundo quer ser profeta. Se o pastor perguntar aqui, se ele disser que, olha, Deus me falou que essa noite
Ele vai dar o dom da profecia. Quem crê, vem aqui e vai receber. Eu acho que toda a igreja vai vir para receber o dom da profecia. Só que naquela época, ser um profeta não era ser o que é hoje, que bate o pé no chão, entrega alguma coisa e vai embora. O profeta antigamente, ele sofria. Um profeta de Deus era preso, um profeta de Deus apanhava, um profeta de Deus andava nu. Um profeta de Deus, ele era rejeitado por causa daquilo que ele falava. É bem diferente daquilo que nós temos como profeta nos dias de hoje. E muitos foram rejeitados. Eu me pergunto, sempre uma coisa que eu quero perguntar para você. Se no dia de hoje, Deus dissesse para vocês assim: eu vou tirar o pastor presidente que está aqui sentado, e a partir de hoje, o pastor dessa igreja vai se chamar Jesus. Ele já é o pastor e isso daí não temos o que questionar. Eu estou falando de forma física. Se Jesus hoje viesse, sentasse aqui e tomasse a igreja e pastoreasse a igreja, ele seria rejeitado novamente. Mas talvez você fale para mim assim: irmã, eu não rejeitaria Jesus. Eu pergunto para você, você estaria pronto para ouvir aquele que ele iria te falar? Você estaria pronto para ouvir da boca de Jesus? Porque do homem nós não aceitamos. Mas imagina Jesus sentado aqui como teu pastor e te chamando de servo inútil. Porque ele chamou. Ele diz que aqueles que fazem só o que eles mandam é um servo inútil. Imagina Jesus aqui depois de um sermão duro, olhando para você e falando assim: ué, você não vai também não? Porque foi assim. Ele vira para Pedro e pergunta: ué, vocês também não vão embora não? E tem gente que só quer ficar se for bajulado, passar a mão na cabeça, se as coisas acontecerem do jeito que ele quer. Aí o que Pedro faz? Olha para Jesus e fala: para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Mas a Bíblia diz que muitos voltaram atrás, muitos abandonaram Jesus por causa das suas palavras. Você estaria pronto para ter Ele como teu pastor? O pastor Jesus de Nazaré, nas nossas igrejas seria totalmente rejeitado, porque ninguém iria suportar, poucos, porque poucos suportaram quando as palavras dele foram duras. Quem quer ser chamado de inútil? Quem quer fazer e depois dizer assim: olha, você é inútil porque você só fez aquilo que eu mando. Mas Jesus falou isso e você pode comprovar na tua Bíblia, porque o que está escrito na tua é o mesmo que está escrito na minha e ela não mente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, eu não vou me estender muito aqui essa noite não. Aquilo que o Senhor tem para falar, quem tiver com o coração aberto já está ouvindo. Aquilo que o Senhor tem para fazer, Ele já está fazendo aqui há dias. Porque a obra do Senhor aqui nesse lugar, Ele não começou porque um congresso foi marcado, Ele não começa porque uma festa foi marcada. A obra de Deus começou aqui há muito tempo. Há 7 anos atrás, ela iniciou na terra, mas muito antes ela já estava escrita no céu. Aleluia! Porque nós olhamos para uma obra dessa, e quem você acha que tem sustentado esse lugar? Quem você acha que sustenta a vida do pastor? Quem você acha que traz pessoas para estar com eles igual Moisés? Quando Moisés está lá na batalha, Moisés está com as suas mãos levantadas. Mas quando as mãos de Moisés elas vão se cansando e abaixando, o inimigo vai prevalecendo, e precisava de alguém para estar junto de Moisés segurando as suas mãos. Deus tem levantado pessoas para segurar a mão daquele que é líder. Deus não tem levantado para questionar. Deus não tem levantado para concorrer. Meu Deus, labandara saia, labandara sébia. O Senhor Jesus
Desde ontem, irmãos, Ele está me dizendo algo a respeito desse lugar. E eu não vou voltar para o Rio de Janeiro com o peso daquilo que Deus me falou. Porque aquilo que Deus fala não é para mim saber. Aquilo que Deus fala é para ser passado. Porque só se eu souber, que diferença faz isso? Aleluia. Mas o Senhor Jesus, Ele diz que essa obra aqui é dele. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele diz que a árvore, ela precisa de vez em quando ser podada para que aquele que dá fruto dá mais fruto. Só que o Senhor, Ele já me disse uma coisa, que vai ter fruto que vai ser podado nesse lugar, e vocês não se espantam. Aleluia, não é fruto de galho baixo, é fruto de galho alto, e Deus vai tirar porque a visão não é a mesma, porque não está com o mesmo foco, esse fruto vai ser tirado. Só que quando isso acontecer, não se assusta não. Não murmura não, não questiona não, e não dá ouvido para fruto arrancado, porque fruto que não está na árvore, ele não tem vida. Quando isso acontecer, você continua onde Deus te colocou, você se mantém no teu silêncio, adorando e fazendo aquilo que Deus te chamou, e deixa que Deus vai cuidar daquilo que é dele, porque Ele zela pela palavra, e Ele zela pela obra dele. Se essa obra fosse do homem, como existe muitas, porque tem muito lugar que Deus nunca mandou abrir e nunca nem teve lá. Mas aqui é um lugar qual a obra tem um dono, e o dono dessa obra, ele é zeloso. E eu quero dizer para todos aqui essa noite, não te levanta contra a obra de Deus. Não te levanta, levanta para fazer, levanta para reedificar. Orianda labandara saia, labandara sépia. Mas tu não te coloca contra, porque o dono está cuidando dela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. O dono da seara está cuidando dela. Louvado seja Deus, pode ficar tranquilo o coração do Senhor, meu pastor. No nome de Jesus, pode ficar com teu coração tranquilo, que aonde Deus te botou, o homem não te tira. Aleluia, orianda, labandara, saia, labandara, sébia. Aonde o Senhor colocou, Ele diz, quem colocou fui eu, quem está cuidando sou eu, quem está zelando sou eu, e ai daquele que contra ti se levantar. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, siga firme, continua clamando, mantenha a tua visão aberta, cuidado com aquilo que tu ouve. Aquilo que nós ouvimos às vezes é muito perigoso. Se alguém chegar para você e dizer assim, a irmã missionária lá do Rio de Janeiro, ela é gente boa, mas ela costuma roubar umas coisas. Quando eu chegar na tua casa, você já vai ter cuidado com o que é teu, porque vai que ela rouba mesmo. Então eu quero te dizer, não dá ouvidos a certas coisas que você ouve, porque às vezes uma palavra que a gente dá ouvido, a gente se contamina com quem já está contaminado. Eu não sei por que Deus está me mandando dizer isso aqui essa noite, não, mas Ele bem sabe. O Senhor bem sabe, cuidado com aquilo que tu escuta e que tu leva para o teu coração e muitas vezes leva adiante. Aleluia, vamos fazer a obra de Deus, irmãos, com seriedade, com sinceridade, com verdade, com amor, com fogo, com zelo. Vamos seguir adiante, porque nós temos um alvo, e esse alvo é lá em cima. Esse alvo é lá em cima. E se nós não vigiarmos, a nossa coroa vai ser roubada. A palavra de Deus diz o quê? Para a gente vigiar, para que não roube a nossa coroa. E às vezes nós perdemos a coroa por causa de coisas pequenas. Vigia com o que tu ouve, vigia com o que entra dentro do teu coração, vigia com o que tu fala a tua boca. Aleluia.
porque o tempo está findando. Quem tiver de brincadeira nesses últimos dias, eu sinto muito e lamento, mas vai ficar. Eu sinto muito, a trombeta vai soar, aleluia, Jesus virá sobre as nuvens, mas você vai ficar. Se a tua preocupação não for o céu, você vai ficar na terra. Se a tua preocupação não for obedecer o céu, você não sobe. E eu não estou falando de algo que hoje é uma coisa e amanhã é outra. Eu estou falando de uma coisa muito séria. Salvação não se brinca. Nunca brinque, nunca deixe nada que possa interferir na tua salvação, contaminar a tua vida e entrar para o teu coração. Porque o tempo está próximo. Aplaude o nome do Senhor Jesus essa noite. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero agradecer a todos de todo o meu coração. Eu peço aos irmãos que orem por mim, eu orem por vocês, que a gente continue firme e arraigado na verdade, que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, que a gente mantenha o alvo, mantenha o foco e consigamos alcançar. Imagina, no grande dia, a gente ficar e dizer, foi por tão pouco. Eu abri mão de tanta coisa, mas na última hora eu fiz isso. Eu não vigiei com aquilo. Fica firme, seja constante, porque a noiva vai ser arrebatada e não falta muito tempo. Aleluia, não falta muito tempo. É só você ler isso aqui. É só você ler a palavra de Deus que você vai ver. Alguns, quando lê o livro de Apocalipse, começam a temer pelo que está escrito. Mas cada vez que eu leio, me traz esperança. Porque nele contém uma promessa, aleluia, de uma cidade nova. De um lugar onde não vai haver dor e não vai haver choro. E é lá que eu quero estar com aliança com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a todos e que o Senhor Jesus, Ele continue abençoando. E eu espero que numa próxima vez, quando for a vontade de Deus, eu pisar aqui, eu possa ver cada um que eu estou vendo essa noite. Que cada rosto possa ainda estar aqui. Mas você só vai continuar se você estiver na ligação com Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aplaudir Jesus, vô.